Bom, basicamente, o propósito desse vídeo é fazer uma abordagem um pouco mais ampla em uma palestra que eu estou planejando dar. Preciso organizar ela ainda, fazer um sequenciamento de quais pontos eu vou tratar, que tipo de deep dive, para onde realmente eu vou levar a discussão. Mas eu estou organizando para fazer essa palestra, uma palestra que vai falar sobre intersecções da filosofia e do direito. Mas esse é um tema muito aberto, pouco pouco explicativo, propriamente dito, certo? Eu tô sem webcam, sem câmera, porque eu quero focar 100% aqui no que eu vou falar. E basicamente é o seguinte, eu preciso fazer essa abordagem, eu acho que ela é uma abordagem importante, principalmente para o momento onde a gente vive no país. Acho que é valioso voltar e estudar algumas estruturas, estudar algumas questões de base fundacionais que podem realmente ajudar a entender o que está em cima. Esse vídeo ele tem um propósito de mostrar qual que está sendo e qual que é factualmente o meu processo de organização dessa palestra. Então eu não vou falar do assunto, não vou falar exatamente do que ainda, porque isso ainda não foi trabalhado, eu vou falar da estrutura. Ou seja, autores, livros que eu estou me amparando em e qual que vai ser o assunto que eu pretendo tratar e como eu pretendo fazer a ponte e conectar diferentes autores, ainda que eles sejam, em sua maioria, autores canônicos do, do direito, da filosofia, os contratualistas. Eu pretendo fazer isso e levar para uma questão mais próxima da gente, mais moderna, mais contemporânea. E é essa parte onde eu ainda não adentrei propriamente dito, justamente porque eu tenho focado na estrutura primeiro, na base. Então vamos lá, para começar, deixa eu tirar esse canal aqui. Ah, vou ir mostrando um pouco dos livros que eu separei. São livros que eu não li, apesar deles serem clássicos. Eu não li esses livros ainda. Talvez somente do Walter Benjamin, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é um que eu tenho um pouco mais de familiaridade, por causa de uma disciplina que eu fiz na faculdade, certo? Esse livro aqui ele não está completo, preciso conseguir ele completo, mas eu vou estar usando para essa palestra o Leviatã, do Hobbes. Vou estar usando. É, deixa eu ver se abre. Não abriu. Vou estar usando o Emílio da Educação dos Tratos do Rousseau. E vou estar usando esse PDF aqui também. Calma aí, deixa eu abrir ele na outra página. Vou estar usando esse PDF aqui dos pensadores, que falta da Carta Seca da Tolerância, com os tratados, etc e tal. Que se não me engano é do Locke também, não? Isso, é do Locke. E estarei usando para finalizar, que não abriu ali, a obra de arte na área da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin. Eu sei que aqui ele tem alguns assuntos que são tratados da prática, do comportamento, da questão mais mecânica da coisa, que dá para fazer uma ponte com questões do direito, certo? Apesar dele não ser um autor classicamente é, político, na minha percepção, na minha humilde percepção. Todos esses autores são autores no qual eu não tenho nenhuma nenhum deep dive, assim, eu não tenho nenhuma profundidade realmente satisfatória em nenhum deles. Justamente por isso que vai ser um desafio para mim fazer esse desafio no sentido técnico, né? Porque eu vou ter que ir um pouco mais longe do que talvez eu iria em outros autores, por exemplo, da filosofia, que para mim já são mais próximos do que eu tenho para dizer, certo? Então, bom, esses são os autores que eu vou usar e qualquer sugestão
que vocês tiverem, de autores que encaixem nesse tipo de intersecção, é totalmente bem-vindo. E é basicamente isso. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria fazer uma pequena leitura que abriu dos Pensadores Abril agora. Esse daqui é completo. É um clássico, são todos clássicos esses, certo? Leviatã nem se fala. E para iniciar, para fazer algo que seria para além somente da organização, eu queria ler o prefácio, a introdução de algum desses livros. Eu pensei no Leviatã, mas esse não é o livro do Leviatã, né? Porque ele tá um pouco diferente, né, a formatação. Mas vamos ler ele aqui porque eu baixei uns menores mesmo, na intenção de pelo menos me colocar numa introdução do assunto. Vou pular a carta aqui. Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez a governa o mundo e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisto, que lhe é possível fazer um animal artificial. Pois vendo que a vida não é mais do que o movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna, porque não poderíamos dizer que todos os autômatos, máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio, possuem uma vida artificial? Olha como que essa questão ela é contemporânea, certo? Ainda que esteja sendo usado uma métrica de análise de questões da época, ou seja, ele está usando mola, relógio, que são exemplos mecânicos de máquinas que são automatizadas, que não precisam do comportamento humano. A partir do momento que elas foram criadas, elas passam a ser interdependentes do nosso comportamento. Apesar do exemplo ser datado da época, olha como essa discussão ela é absurdamente atual, com toda essa questão da inteligência artificial. Pois o que é o coração senão uma mola, e os nervos senão outras tantas cordas, e as juntas senão outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo artífice? E a arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Porque pela arte é criado aquele grande leviatã que se chama Estado, ou cidade, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural. Aqui ele faz uma separação de grandeza, tanto conceitual como aplicada diante o homem, no qual ele posiciona o Estado nesse sentido coercitivo, que é um pouco do que o Durkheim também fala, quando ele insere o capitalismo dentro de uma categoria mundana tão superior ao que está embaixo, que para substituir ela você precisa transformar o princípio vital. Você precisa colocar outro princípio vital no lugar daquilo. E essa estrutura revela o quanto que ela foi entroncada e solidificada durante muito tempo. Não é algo que foi feito de uma hora para outra. Esse estado que Hobbes fala e essa estrutura, que agora me foge a palavra que o Durkheim usa exatamente, para fazer esse resumo, esse nome que ele dá para essa grande estrutura, para cuja proteção e defesa foi projetado, e no qual a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Olha só, cara, que interessante isso. Dá para fazer uma analogia, inclusive escrever algo, um artigo em volta disso, fazendo a ponte com a inteligência artificial, I believe. Os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais, a recompensa e o castigo, pelos quais, ligados ao trono da soberania, todas as juntas e membros são levados a cumprir o seu dever. São os nervos que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força. Salus populi, a segurança do corpo, é seu objetivo. Os conselheiros, através dos quais todas as coisas que necessita saber lhes são sugeridas, são a memória, a justiça e as leis, uma razão e uma vontade artificiais. A concórdia é a saúde. A sedição é a doença. E a guerra civil é a morte. Por último, os pactos e convenções mediante os quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, ao façamos o homem proferido por Deus na criação. Para descrever a natureza deste homem artificial, examinarei primeiro sua matéria e seu artífice, ambos os quais são o homem,
segundo como e através de que convenções é feito, quais são os direitos e o justo poder ou autoridade do soberano, e o que preserva e o desagrega. Terceiro, que é um Estado cristão. Quarto, o que é o reino das trevas. Vou parar por aqui, porque ao ler isso daqui eu tenho percebido que há, na verdade, muito mais valor do que está sendo posto aqui do que eu imaginava, certo? Isso daqui por si só já me deu uma ponte, porque isso daqui é absurdamente atual. Dá para escrever e fazer uma organização e falar sobre toda essa transformação do maquinário, da autonomia e do maquinário, da criação de sistemas de máquinas que funcionam sem a nossa interferência, mas que conseguem ir muito mais para além do que aquilo que elas foram projetadas em. No caso, essa questão do ir muito mais para além já seria uma característica própria desses novos sistemas, talvez não inseridos no relógio, na mola, por exemplo, conceitualmente falando. Mas dá para puxar essa mesma sensação e separação conceitual de algo que é autônomo e de algo que não é, e toda essa gradação do corpo, que ela é clássica, fazer esse estudo ao corpo e à máquina, sabe? Fazer essas analogias é algo que é comum, certo? Eu já vi isso acontecendo antes. Porém, dá para levar isso muito mais além. Pelo menos para fazer um Leviatã moderno, assim. E eu trabalharia só com essa introdução. Talvez seja importante ler todo o resto, obviamente. Mas porque aqui ele deve fazer toda uma organização melhor. Só que eu acharia interessante descobrir até onde eu chegaria somente com essa introdução, visto que ela é tão atual para mim. Mas é isso, são esses os textos que eu estarei usando, recapitulando novamente, para essa palestra que eu vou dar, que é a obra de Einstein na era de sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, os dois tratados sobre o governo, do John Locke, Emílio, ou da Educação e Stratos, do Rousseau, o Leviatã, do Hobbes, e Os Pensadores, Carta acerca da Tolerância, segundo tratado também, de John Locke. Eu estarei fazendo mais abordagens com maior decência e eventual deep dive em cada uma dessas obras. Conforme eu for estudando, eu vou separando pontos que eu acredito serem pertinentes em cada uma dessas obras e vou estar fazendo um vídeo em cima de cada obra para tratar de assuntos dessas obras. Esse é o propósito. E vai funcionar para mim como estudo para organizar melhor essa palestra. Mas sobre essa ideia que me veio de fazer esse artigo a partir da leitura da introdução do Leviatã, é algo que eu vou ter que organizar aí na minha agenda, junto com outros artigos e ensaios que eu tenho feito no momento, mas com toda certeza eu vejo potencial, principalmente para mim, para poder descer com mais intencionalidade, com mais profundidade nessa questão da inteligência artificial e os limites e intersecções com a filosofia, como as duas conversam. Talvez dê até para encaixar isso um pouco com o direito. Mas é isso, um vídeo mais expositivo do processo que eu estou para ter. E é isso, qualquer sugestão de livro, de leitura que vocês tiverem, por favor, colocar aí embaixo. Será de grande valia.